noite. Tudo bem? Tá escrito o nome da live, né? Deixa eu colocar aqui no tempo. Corri hoje, mas consegui. Vamos lá. Oi, amor. Tá me ouvindo bem? Dá pra me ouvir? Agora tem um monte de recurso novo na live. Tem uns botõezinhos novos. Tá ouvindo? Ah, que bom. Vamos lá, gente. Lembrei que eu fiz uma arte para essa live e não postei. Olha que coisa boa, coisa maravilhosa. Ai, por quê? Porque eu estou no meu período anciã. Homens, vamos falar sobre isso hoje. Então, gente, hoje uma live para os homens, né? Faz tempo que a mulherada me pede essa live, faz tempo que eu quero fazer e acaba que nos meus compromissos ou nos outros temas que surgem a gente acaba não fazendo, mas hoje tem, vai ficar gravada e eu vou tentar subir ela no YouTube também depois, tá bom? Então mandem aí para os homens da vida de vocês, tá? Pra gente poder bater esse papo com os homens, né? Então, para começar, eu queria pontuar algumas coisas, tá? Antes da gente fazer qualquer coisa. Então, eu queria pontuar algumas coisas, tá? Primeiro, que essa live, essa conversa que eu preparei aqui, ela não é um sermão, tá? Não é pra gente falar pros homens, olha, tá vendo? Isso, aquilo, aquilo outro, sabe? Não é isso. Tá vendo que a Tárcia tá falando? Não é essa a ideia de modo algum, tá? Então, por favor, esse não é o objetivo. Se você tem o objetivo de compartilhar essa live desse modo com alguém, eu peço então que não compartilhe, tá? E a segunda questão que eu quero colocar aqui é que é muito importante o nosso papel, né? Eu vou aqui conversar com você, com os homens, mas o mais importante é que você converse com o homem com o qual você convive e você tenha o seu autoconhecimento. Porque quando você tem o seu autoconhecimento, você consegue comunicar com clareza e sem discussão, né? Então, não adianta a gente querer que eles adivinhem e não adianta a gente comunicar na agressividade. A gente tem que se conhecer para entender o que está acontecendo com a gente, para então a gente poder comunicar com clareza, né? Como é que a gente vai comunicar uma coisa que a gente não conhece? Por isso o nosso autoconhecimento é tão importante, tá? Essa aula de hoje, nessa live, eu vou falar muito especificamente para companheiros, tá? Namorados, maridos, esposos, tá? Não vai ser para chefe, não vai ser para pai e mãe, não vai ser nem para irmão, vai ser... Deixa eu arrumar a luz aqui, gente, melhorou um pouco. Vai ser para companheiro. Por que vai ser para companheiro? Primeiro porque as dicas que eu vou dar vão ser dicas... Vou dar umas dicas bem legais, viu? Homens, prestem atenção, vou ter umas dicas bem legais. Vai ser para esse tipo de relação, para essas dinâmicas de relação. E segundo, que todas essas outras relações que eu falei para vocês, elas têm hierarquia. Então, você e seu chefe têm hierarquia. Mesmo se é um companheiro de trabalho, às vezes pode ter algum tipo de hierarquia aí,
né? A gente pode até fazer uma outra live sobre trabalho, aí eu incluo as mulheres também, como é que a gente se comunica com as mulheres que trabalham com a gente. Eu tô achando que tá travando um pouco, será? Irmãos têm hierarquia, mesmo sendo igual, mas não é igual. Tem a hierarquia do irmão mais velho, do irmão mais novo. Pai e mãe tem hierarquia, tios têm hierarquia. Então, gente, não tem como, tá? Eu dar aqui uma live que sirva para você se comunicar, para os homens comunicarem com as mulheres, assim. Então, eu tô falando para os homens como é que eles vão melhorar a relação deles com as mulheres que eles convivem como parceira, como companheira, que a gente entende uma relação igual e de troca mútua, né? Uma relação que não tem hierarquia e de troca mútua, tá bom? É nesse lugar que eu tô falando. Apesar de que algumas coisas que eu vou falar aqui vai servir para tudo, mas eu tô falando desse lugar do homem que tem aí uma relação de companheirismo, de companheiro, de esposo, um relacionamento amoroso, tá? Não é pai e filha, porque é outro tipo de relação. E também é outro tipo de relação até o que você vai comunicar, até o que você vai conversar. O seu parceiro de trabalho, seu tio, seu primo, seu pai, eles não precisam saber de certas coisas sobre você, sobre o seu ciclo, sobre o momento que você tá. Não é tudo, né, que a gente... Não é assim, né? Não é tudo que a gente conta, que a gente transparece. Então, eu tô falando pra aquela pessoa que você tem muito convívio, tá? Tô falando pro homem que convive com você numa relação afetiva, tá? É nesse lugar. Apesar de que vai funcionar para outras relações também, mas é nesse lugar que eu tô conversando hoje, tá bom? Ok, então esses são os nossos combinados de hoje. Vou começar, vamos lá. Então, vou conversar com os homens. Olá, homens! Então vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Tárcia, eu tenho formação em pedagogia e tenho formação em terapias holísticas, mais precisamente terapias holísticas para mulheres, tá? Nessas terapias holísticas eu trabalho com a energia, com o campo energético. E aí, quando a gente trabalha com o campo energético da mulher, a gente trabalha muito com as relações, com a relação dela consigo mesma, a relação dela com o mundo, e com o ciclo menstrual e os sintomas do ciclo menstrual e como ela entende esse ciclo menstrual, né? E aí eu trabalho também da maneira educativa, que também eu estou servindo e eu consigo servir assim, inclusive aqui nas redes sociais, eu consigo informar as mulheres sobre o ciclo menstrual delas, como é que funciona, o que elas podem fazer para aproveitar, para diminuir os sintomas, né? Para aproveitar todo o potencial. Então é mais ou menos nesse sentido que eu trabalho. Eu tenho cursos também online, atualmente somente online os cursos, e tenho grupos, né? Grupos de mulheres também, aí esporadicamente acontece, tá? Então, terapias individuais para mulheres, grupos para mulheres e tem cursos também online, tá? Eu trabalho com isso e aí muitas mulheres pedem muito, como é que a gente conversa com os homens? E uma aula ou outra, uma live ou outra eu conto, tá? Mas então hoje eu vou fazer então para os homens. Vou deixar gravada e aí vocês podem compartilhar com os companheiros de vocês, ok? Então vamos lá. Então os homens queridos, primeira coisa pra gente contextualizar nós aqui, mulheres, né? O que é esse ser mulher? A gente aprendeu, mesmo que não tenha sido falado, escrito, verbalizado pra gente, a gente aprendeu, a gente cresceu entendendo que ser mulher é errado. E que tudo que tem a ver com ser mulher está errado. E que o certo e a perfeição está no homem, tá? Quem ensinou isso pra gente foi a sociedade patriarcal na qual nós estamos inseridas. E aí a sociedade patriarcal não é uma pessoa, gente, é muitas pessoas, muitas culturas, mídia, família, instituições, escola, é tudo, tá? E não, como eu disse, não precisa ter sido verbalizado.
Mas a gente cresceu, tanto nós mulheres como vocês homens, entendendo que tudo que tem a ver com ser mulher não tá certo e que muito do que tem a ver com ser homem está certo. Explico melhor. A sociedade patriarcal, ela entende, ela demonstra que o tempo é linear, né? Se vocês forem ver registros de sociedades antigas, estudos antropológicos, tribos, muitos não têm o tempo linear, tem o tempo do ciclo, porque é o ciclo da natureza, porque eles vivem da natureza. A gente também vive da natureza, né? Querendo ou não, a gente vive da natureza. Então, a sociedade patriarcal diz que o tempo é linear. E aí, quem tem esse tempo mais ajustado com o tempo linear é o homem. A mulher não tem o tempo linear, a mulher tem o tempo cíclico. Então, a mulher está fora desse tempo linear, então ela não é bom. Nada do que está certo é bom. O que ela tem que fazer? Ela tem que pegar esse tempo cíclico e esticar ele até que ele vire uma linha. É isso que a gente aprendeu a fazer desde pequena. Esticar esse ciclo, apertar até que ele vire uma linha. Faz sentido? Então, homens, vocês entendam quão difícil é pra gente isso. Porque é difícil pra gente se entender. E por isso que eu tenho meu trabalho aqui. Porque se as mulheres crescessem entendendo que ser mulher e ser cíclica é legal, tá ok, eu não precisava ter um trabalho de terapia para mulheres. Né? Ok? Vou continuar. Porque aí o que vai acontecer? A gente vai... vocês imaginem o quanto de pensamentos, de estruturas que vão criando na gente de que eu não devia ter esse ciclo menstrual, mulher sofre, isso só me compromete, isso não me põe numa competição igual, isso não me põe na minha energia total, potencial, isso só me atrapalha, tá? A gente vive assim, e aí a gente quer suprimir esse ciclo. Segura essa ideia. Por que eu tô explicando isso? Pra gente entender da onde que vem tantos problemas do ciclo menstrual, que vocês homens sentem demais, né? Quando convivem com a gente, principalmente dentro de uma relação heterossexual afetiva. E aí, se a gente for pensar, a mulher é o único ser vivo na Terra com ciclo menstrual. A mulher é o único ser vivo na Terra com ciclo menstrual. Ah, tá, mas os mamíferos têm o ciclo menstrual. Não tem. Os mamíferos, as mamíferas, a cada 28 dias menstruam? Não. Quando as mamíferas menstruam, digamos assim, elas estão férteis. E a mulher é exatamente o contrário. O período contrário à menstruação é quando ela está fértil. Quando ela menstrua, quer dizer que ela esteve fértil e não foi fecundada. Percebe como é super diferente? Muito diferente. Então, a mulher, no mundo inteiro, todas as tribos, raças, culturas, etnias, como é que fala? Castas, condições financeiras, econômicas, sociais. No mundo inteiro, as mulheres têm ciclo menstrual. É o único ser vivo da Terra que tem o ciclo menstrual. O que isso significa? Significa que a natureza é maravilhosa e perfeita. A gente tem aí quanto que a ciência avançou e mostra pra gente como a natureza é perfeita e maravilhosa, né? Como o nosso corpo tem uma capacidade de regenerar, de funcionar, de ser inteligente, de encontrar caminhos para funcionar, né? Caso tire um órgão, tire uma veia, tire, né?
a gente consegue sobreviver e esse corpo sozinho funcionar, né? Então, como esse corpo é inteligente para nossa sobrevivência e ao mesmo tempo é influenciado pela cultura. Porque se a mulher é esse ser vivo que é o único no mundo que menstrua e que tem um ciclo menstrual, né, e um ciclo de 28, 27, 25 dias, 32, isso foi acontecendo de acordo com a cultura. Teve um momento na história do homo sei lá qual, neodentral, não sei qual, né, da espécie humana, não do homem, da espécie humana, que a gente deixou de ser a mamífera que sangrava para atrair o macho e passou a ser a mamífera que sangra no momento que ela está, na verdade, mais reclusa e sem a companhia, né? Não teve a companhia num outro momento do ciclo, tá? Então, assim, a gente deve isso à cultura da humanidade que foi se desenvolvendo e teve um porquê isso acontecer. Teve um porquê a humanidade se desenvolver assim. Não foi por acaso. E por isso a gente não tá errada. E por isso a natureza não tá errada de ter esse ciclo menstrual, apesar do patriarcado dizer pra gente que sim. Que estamos erradas, mas não tá. Ok? Então essa natureza que é perfeita, maravilhosa, influenciada pela cultura, criou toda a espécie humana, todas as fêmeas da espécie humana no mundo desse modo. E a gente insiste, a sociedade patriarcal insiste que não tá certo. Como pode uma coisa dessa? Não é mesmo? Vamos confiar mais na natureza. Ok? Continuando. Então, já vou falar dos sintomas já. E já a gente chega então nessas 4 mulheres, né? Que convivem com você. E o que cria esses sintomas? Então, Tarsa, então a natureza é inteligente. Mas essa natureza, ela criou esses sintomas, ela fez então o homem de um jeito e fez a mulher de um jeito que ela sofresse todo mês e ponto, e é isso? E a gente tem que aceitar uma coisa dessa? Não fez. O que criou os sintomas foi a sociedade patriarcal. A gente não tem tantos relatos de mulheres que sofriam de tantos sintomas assim antigamente, né? Tantos sintomas assim, né? Tem algumas coisas que sim, mas que não são bem sintomas, tá, gente? Ai, peraí. Eu vou explicar melhor. Então, tô com vontade de espirrar. Ai. O que cria justamente os sintomas é o próprio ciclo, é o patriarcado. São as ideias que fazem a gente entender que o ciclo tá errado, que a gente tem que reprimir esse ciclo. Então, quanto mais a gente reprime o ciclo, quanto mais a gente odeia ser mulher, quanto mais a gente não quer ter esse ciclo, quanto mais a gente quer ser linear, mais sintomas a gente tem. E aí a gente consegue remediar isso com o contrário. Quanto mais a gente aceita o nosso corpo feminino, quanto mais a gente aceita ser mulher, quanto mais a gente abraça todas as fases do nosso ciclo, menos sintomas a gente tem. E o ciclo menstrual, lembrando, ele está acontecendo você estando consciente ou não. Então é melhor você estar consciente, prestando atenção nele e cuidando dele, que é cuidar de você, do que você está ignorando ele, né? Você não, a sua esposa, a sua companheira, ignorando ele, e aí ele vai trazer esses sintomas, porque você não está prestando atenção nele
Então ele vai trazer os sintomas para você prestar atenção nele, tá? E aí, como que você, homem, pode ajudar a sua companheira, então, a mulher, a ter menos sintomas, né? A abraçar esse ciclo, né? Essa natureza cíclica, né? Apoiá-la, né? É sempre resposta para um monte de coisas, né? Então, apoiar, principalmente se ela tá procurando um caminho de autoconhecimento, né? Compreender, né? Que ela é cíclica, compreender que ela vai estar mudando, né? E não culpar, sabe assim, usar uma fase do ciclo, tá? Você tá naqueles dias, você não sei o quê, isso, né? Você só tá fazendo isso por causa de não sei o quê. Isso é muito, não é engraçado, é muito triste e nos fere como mulher, né? A gente não tem uma contrapartida para falar para vocês, você tá fazendo isso só porque não sei o quê. A gente não tem, né? Então vocês querem colocar na natureza, às vezes, uma coisa que é cultural, que é social, uma coisa que é realista, que aconteceu, né? Quantas mulheres, quantas vezes a gente já disse, aconteceu tal coisa, eu não gostei que você fez isso, e a gente ouviu, você tá ficando louca, você tá naqueles dias. Né? Isso não é respeitoso. Você só tá falando isso porque você tá naqueles dias. Isso não é respeitoso, gente. Isso não é legal. Tá? O ciclo menstrual não é justificativa, tá? Pra gente encerrar um assunto, por exemplo. Pra gente argumentar contra alguma coisa, por exemplo. Então não façam isso, tá, homens? Por favor. E aí, uma coisa que... Vamos dar um choque de realidade. Homens, se vocês decidiram, né, escolheram, né, eu sei que a questão afetiva a gente não escolhe, né? A nossa orientação sexual a gente não escolhe, né? Mas se você decidiu dar vazão a essa sua orientação sexual e, além disso, estar com uma mulher num relacionamento de compromisso, né, de convivência, tenha a consciência de que você não está com uma, e sim com 4. E não seja você uma figura do patriarcado querendo que essa mulher seja uma, que essa mulher seja linear, tá? Nós mulheres precisamos ter essa consciência cada vez mais, é por isso que eu tenho esse trabalho com mulheres, né? Mas a gente precisa do apoio de vocês e a gente precisa que os homens caiam na real de que eles não estão se relacionando com um parça, sabe? Não é um parça que tá igual todo dia, né? A gente muda e muda muito rápido. E é assim, tá? É assim que vai acontecer. Então, faz parte de estar com uma mulher, tá bom? Faz parte. Ok. E aí, essas 4 mulheres, né? O que vai mudar, então? Tarsa está falando que ela muda. Que ela muda sempre, né? O que vai mudar, né? Vai mudar a energia física, tá? Vai mudar a energia mental. Gente, deixa eu só responder uma mensagem. Será que eu consigo responder uma mensagem aqui? Oi, voltei. Vai mudar a energia física dela. Vai mudar o foco mental dela. Vai mudar os sentimentos, o que ela sente, o jeito que ela sente, o jeito que ela recebe, né? Troca, né? Amor, carinho, isso vai mudar.
vai mudar o jeito que ela se comunica, a comunicação, e vai mudar as habilidades dela, né? O que ela tá mais apta, mais fácil de fazer, tá bom? Isso vai estar mudando sempre nessas quatro fases. E eu vou explicar cada um. Então fica aí que eu vou explicar cada um e vou dar dicas de como você vai se relacionar com ela em cada um, inclusive coisas para vocês fazerem juntos, tá bom? Por isso que eu falei até que é uma questão de são dicas mais voltadas para quem tem um relacionamento afetivo, tá bom? Não vai muito para ambiente de trabalho e nem para outras relações de família que são hierárquicas, tá? E aí você, homem, o que você vai fazer, né? Tá, então como é que eu vou me relacionar? São 4 mulheres diferentes. Eu tava achando que eu tinha casado com uma só, e são 4, né? Durante essas quatro mulheres, essas 4 fases, você vai se comunicar diferente. Isso é uma coisa que, inclusive, eu como terapeuta tenho que fazer, né? Eu me comunico diferente também no meu dia a dia, né? Em cada fase que eu tô. Mas, por exemplo, quando eu vou atender uma mulher, eu pergunto onde que ela tá. Quando eu atendo um grupo de mulheres, eu pergunto todas, cada uma onde que ela tá. Que parte da fase do ciclo menstrual que ela tá. Porque aí eu me comunico diferente, eu converso com ela diferente. Então você vai se comunicar diferente durante cada fase, tá? E já que ela está diferente, você também está se comunicando diferente, você vai ter expectativas diferentes. Não adianta você esperar uma coisa que nessa fase ela não vai ser capaz de fazer, ou ela não vai estar te oferecendo, né? Então a expectativa sua também vai ser diferente em cada fase. E se vocês, né, então, como a gente tá falando de relacionamento afetivo, as parcerias, né, o que vocês vão fazer junto também vai ser diferente, tá? Vou explicar cada um, gente, vamos lá. Então, a donzela, né? Donzela ou fase dinâmica, tá? É logo que a menstruação termina, geralmente ali nos últimos dias da menstruação, quando tá terminando a menstruação, a gente já começa a sentir essas energias dinâmicas da donzela, tá? O nosso corpo, ele tá renovado, né? A menstruação, ele realmente faz essa renovação física mesmo no corpo, tá? E aí, então a energia física tá super alta, né? Ela tá com uma energia vigorosa, uma energia forte, resistente, tá? Uma energia mental também alta, boa concentração, tá bom? Assim, bom foco, boa memória, inteligente, sabe? Assim, concentrada, tá? As características, ela tá geralmente nessa fase aí. Essa fase costuma durar, vamos colocar que seriam 7 dias, mas a gente sabe que altera de mulher para mulher. Aliás, essas coisas que eu vou colocar também não vão ser iguais em todas as mulheres, tá, gente? De modo algum. Aliás, deixa eu até fazer uma propaganda, sem estar ganhando nada. Esse livro aqui é Mulher Realizada, é um livro bem legal, da Miranda Gray. Que fala como que a mulher vai estar cuidando, né, do próprio ciclo, fazendo um coaching pessoal. Acho bem legal esse termo que ela usa. Então, de você se conhecer e você se treinar, se experimentar em cada fase. E tem um capítulo que é só para os homens, que é para os homens lerem. E que tá contando aqui, capítulo 11, o que os homens precisam saber. É um capítulo curtinho, que tá contando muito do que eu tô colocando aqui, tá? Mas eu coloquei mais coisas até do que tem aqui, né? Eu contextualizei de outro jeito, na verdade. E ela não tá falando só dos parceiros, ela também vai falar, né, de ambiente de trabalho e tal, eu falando hoje dos parceiros, tá bom? Então, nessa fase donzela, que aí duram 7 dias, às vezes 4 dias, às vezes dura menos, se ela tem um ciclo mais curtinho, né? Ela vai sentir, você vai perceber que ela vai estar muito motivada, vai estar animada, vai estar mais divertida. Talvez se vocês tenham filhos, sobrinhos, ela vai estar mais animada de brincar com eles, de sair com eles, de fazer coisas ao ar livre. Vai estar mais brincalhona com você também, né? Vai estar mais engraçadona, tá? Vai estar mais independente, vai estar pensando muito na própria realização pessoal, na sua realização de sonhos, de desenvolvimento pessoal, enfim. Vai estar acelerada, né?
motivação, assim, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, querendo fazer um monte de coisa, vários planos, então ela vai estar por aí, tá? Você vai sentir essa energia dela, essas coisas acontecendo com ela. E aí, o que vocês podem fazer juntos? Nesse momento, nós mulheres temos uma facilidade muito grande de iniciar coisas, então, iniciar cursos, iniciar projetos, pôr projetos no papel, pôr planos no papel, fazer contas, sabe? Assim, fazer lista, fazer aquele A mais B mais C, é isso, e colocar meta, colocar resultado, né? Então, tudo que tem a ver com isso é legal, se vocês têm planos juntos de fazer, tá? Então, se vocês têm esses sonhos juntos, começar a transformar esses sonhos em planos, fazer lista, fazer projeto, fazer planilha, sabe? Com eles, né? Colocar eles de uma forma mais concreta e estruturada. Ela vai ter facilidade, inclusive, para fazer isso agora. Vai estar motivada para fazer isso. Vocês podem fazer atividades físicas também, principalmente se for atividade ao ar livre. Ela vai estar com o corpo bem, com bastante energia, né? Uma energia física mais vigorosa, resiliente, resistente e com mais animação para fazer, né? Brincar com as crianças, essas coisas também é bem interessante. Vai estar com bastante energia para isso, bastante paciência até. Tudo que for para começar, para vocês começarem juntos, então vocês podem começar juntos nesse momento. Começar um curso, começar uma dieta, começar ir lá fazer uma aula experimental do não sei o que vocês sempre falam de fazer e nunca fazem. E colocar em dia as coisas que estão pendentes, que ficaram para trás, que não deu tempo de fazer. Se vocês tiverem coisas juntos pendentes, ou se ela tiver coisas pendentes, dá um tempo para ela colocar em dia, porque esse momento é o melhor, tá bom? Essa é a parte donzela, gente. Ok. Agora, a parte mãe, ou expressiva. Essa parte é um pouco antes da ovulação e um pouco depois, né? É um período que abrange o período fértil, tá? E é nessa parte que eu vou contar um segredo, homens, que vocês vão me agradecer imensamente, as mulheres vão me odiar, mas eu vou revelar um segredo aqui nosso. Prestem atenção. Essa parte, então, está no período fértil, então a gente está com a gente tá mais receptiva, né? O nosso corpo está preparado para receber, né, um espermatozoide e construir uma vida. Mesmo que isso não vá acontecer, ele está preparado para isso, tá? A nossa energia física tá alta, tá ok, não tá super naquele pico como na fase anterior, tá uma energia alta, bacana, legal, né? E a nossa mente, né, os nossos pensamentos estão voltados muito para essas coisas mais sentimentais, afetivas e até mesmo altruístas, né? Se a mulher tem algum projeto social, né, se participa de algum projeto social, religioso, enfim, de caridade, ela vai estar mais focada nisso, provavelmente. Nesse momento, então, nós mulheres somos geralmente, muito comunicativas, muito empáticas, então a gente também tá uma boa ouvinte, né, muito amorosas, estamos mais sensuais, estamos sentindo melhor, mais bonitas com o nosso corpo, tá? Porque a natureza tá fazendo isso, né? A natureza tá falando, ai, como você é linda, vai ali ficar com o seu amorzão, porque a natureza quer reproduzir, quero mais bebês no mundo, né? Então, a gente fica mais confiante, mais feliz com a nossa aparência nesse momento. Mais flexíveis, sabe? Não tem aquela coisa assim, A mais B, é isso. A gente tá, então vamos ver, quero te ouvir, quero entender, quero ouvir, né? A mulher no trabalho, se ela tá nesse período, ela ouve uma parte, ela vou resolver um conflito, vou dar um feedback, vou ouvir uma parte, vou ouvir outra parte, vou conversar sobre os dois, vou acolhedora, sabe? Então, vocês já entenderam, né, homens, onde eu cheguei? Estamos mais acolhedoras? O que a gente pode fazer junto? A gente pode namorar, né? Esse é um momento, assim, que a gente vai estar super inspirada, inclusive para fazer surpresinhas. Vocês também, se fizerem, a gente vai amar. Se então ela cuida de alguma causa humanitária, esse é um momento bem legal também para trabalhar isso.
é um momento legal para você deixar ela também ter um momento de autocuidado para ela. É lógico que o autocuidado a gente tem que fazer o tempo todo, mas de repente se ela quer fazer, né, uma massagem, se ela quer fazer um curso de maquiagem, para ela ter um momento mais para ela, para cuidar do próprio corpo, sabe, para se amar um pouco. Isso é muito importante, tá? Sempre, isso é muito importante sempre, mas nessa fase é um momento que a gente sente mais legal, sabe? Que a gente absorve mais legal e que a gente gosta mais de fazer, tá? E aí, homens, segredo revelado. Vocês podem pedir coisas pra gente nesse momento. Por quê? Vocês podem pedir quando vocês quiserem, não é essa a questão. É importante que a relação sempre seja de troca igualitária. A gente não é mãe de vocês, vocês têm mãe, né? Vocês têm pai. Quem dá tudo é pai e mãe. A esposa, a companheira, a namorada, né? A gente troca. Mas esse momento é um momento que a gente tá mais empática, tá mais pro outro. Então é um momento que vai ser mais fácil, na verdade, fazer uma coisa para você. Então, se você gosta muito de um bolo de chocolate que ela faz, se você gosta muito de um lugar X que ela nem gosta tanto de ir, mas ela até vai porque você gosta, se você chamar ela agora, vai ser melhor do que você chamar na próxima semana. Se você pedir para fazer esse bolo agora, vai ser melhor do que a próxima semana a coisa vai estar diferente. Então é um momento que a gente faz pelo outro com mais gosto, com mais amor, com mais prazer, com mais facilidade. Então pede com carinho. Ah, mas eu gosto, pede elogiando, eu gosto tanto daquele bolo de chocolate que você faz, por que você não faz para mim? Ai, eu ia gostar tanto, elogia, né? Esse é o momento que a gente vai estar mais propício a fazer as coisas. Eu acho assim, né, gente? É difícil a gente às vezes negar, né? As mulheres têm dificuldade em dizer não. E de repente a gente nem vai dizer não pra você em outro momento. Mas a gente não vai fazer com tanta facilidade como nessa fase, que a gente tá mais empática, né? Que a gente tá querendo agradar mesmo os outros, né? Tá querendo ter uma relação de amor e cuidado. Então, homem, também se permita ser cuidado por ela nessa fase. Né? Se permita receber esse carinho também. Porque ela vai estar mais romantiquinha, provavelmente. Então, Ângela, tem a fase certa de pedir. Eu entendo que é a fase mãe. É quando a gente faz as coisas com muito mais facilidade pro outro. Sabe assim? Sabe quando a gente fala assim que o tempo é relativo? Então eu faço um bolo de chocolate. E aí, se eu faço um bolo de chocolate numa outra fase, eu me atrapalho toda. Quando eu vejo, foi a manhã inteira e eu só fiz aquele bolo de chocolate. Não consegui fazer mais nada, ainda sobrou uma cozinha imunda para eu limpar. Nessa fase, e eu já fiz isso que eu vou falar para vocês. Nessa fase, a gente faz o mesmo bolo de chocolate, limpa a cozinha e corta e faz a cobertura e no meu caso eu não tava me relacionando com ninguém, eu levei pro pessoal do trabalho. Numa facilidade assim, e foi o mesmo tempo, foi a mesma manhã. Mas é diferente, entende? Agora eu vejo assim, por exemplo, se o Rodrigo me pedir um bolo de chocolate, né? Uma coisa que também não é. Vai ser difícil eu negar, assim, eu queria tanto que você fizesse, né? Você pode fazer pra mim, eu gosto tanto. Eu vou fazer, mas em outra fase eu não sei se eu vou fazer com tanta facilidade. Talvez eu me atrapalhe, talvez eu comece a ficar cansada no meio do processo, sabe? Nessa fase já é diferente, tá? Tempo é relativo. Então, homem, é isso. Se permita ser cuidado, faça algo romântico pra ela que ela vai adorar. Você sabe quando vocês fazem uma coisa romântica e a gente nem dá bola?
Aí depois a gente reclama que você nunca faz nada romântico. Geralmente a gente devia estar em outra fase quando vocês fizeram aquele negócio romântico e a gente não viu graça, entendeu? Mas não é porque vocês não fizeram uma coisa maravilhosa, não se esforçaram e não mereciam o nosso reconhecimento. É porque a gente não tava conseguindo enxergar, não tava nessa vibe no clima, sabe? Mas por causa da fase, às vezes, né, que a gente tava passando. Que essa próxima fase, principalmente, essas outras duas fases que eu vou falar agora, a gente costuma ficar bem menos, assim, né, motivada, assim, para essas coisas mais românticas. Tá? Então a próxima fase, ó, segredo revelado, hein? A próxima fase, eu acho que é a fase que os homens mais querem saber, que é a fase feiticeira, que é a fase criativa, que é a famosa pré-menstruação, né? Esse período pré-menstrual que a gente tem tantos problemas e que os homens reclamam tanto, né? O que acontece? Nessa fase, a nossa energia física que estava alta, ela começa a ficar alta só que em picos, né? Ela fica alta e cai, fica alta e cai, e aí ela começa a cair, a decair gradualmente até chegar à fase da menstruação, tá? Então, gradualmente a nossa energia física vai caindo. E a nossa mente também começa a ficar mais confusa, mas a gente também começa a ter picos de criatividade, a gente começa a ter ideias muito criativas, às vezes ideias mais criativas do que deveria, e começa a inventar coisas, começa a inventar que vocês não nos amam o suficiente, que a gente não merece amor, ou que fulano não sei o que, sabe assim, essas histórias que a gente inventa na cabeça, que todo mundo inventa na cabeça. Para nós mulheres é mais forte nessa fase geralmente, a gente não se sente mais tão amada. Por quê? O que acontece? Nessa fase, primeiro que tem essa questão da criatividade, então a gente precisa começar a canalizar a nossa criatividade para outras coisas, e aí já vai uma dica para os homens, assim, né? Então deixa a gente fazer alguma coisa criativa, ou sugere alguma coisa criativa, uma pintura, uma dança, um rabisco, um momento de fazer um diário, uma comida diferente, não sei, uma coisa criativa, um artesanato, trabalhos manuais, uma coisa criativa aí que para dar vazão, tá? E a gente não ficar com esses pensamentos nada a ver na cabeça. Mas o que acontece? A gente então teve 2 fases antes para realizar um monte de coisas, e a gente teve um monte de sonhos nessas fases, principalmente na fase donzela, que é a primeira, né? E aí, quando a gente chega nessa fase da feiticeira, a gente tá num momento que a gente já tá percebendo isso inconsciente. A gente não sabe disso, é inconsciente. Nosso corpo, a nossa alma, o nosso ser tá percebendo que a menstruação tá chegando, que o ciclo está acabando e que a gente não realizou um monte de coisa que a gente queria realizar. E aí a gente começa a ficar muito frustrada. Então, quem lida com as frustrações da donzela é a feiticeira, que é essa fase. Então, a gente lida muito mal com essas frustrações. E aí, muitas vezes, a gente acaba descontando em quem convive perto da gente. E sem saber o porquê. A gente sem saber também o que está acontecendo. A gente não entende que isso está acontecendo. A gente se culpa muito, né? Então, o que vai acontecer nessa fase, né? Nessa fase? Frustrações, mudanças, muitas críticas. A gente tá vendo problema em tudo, né? A gente tem uma análise crítica muito forte nessa fase. Então, a gente começa a ver problema em tudo, a ver sujeira em tudo, a ver erro em tudo. Então, pra gente tá tudo errado, nada funciona, nada dá certo, né? Isso influencia muito a nossa convivência, principalmente com os homens. Então também atividades que a gente possa fazer análises, detectar erros, né, detectar problemas, ajudam a gente a diminuir essa ênfase em querer, esse foco em querer arranjar problema em todos os lugares, né? Porque a gente está num momento que a gente precisa cuidar do nosso interior mesmo. E aí uma outra coisa também que é legal a gente fazer nessa fase é faxina, né, limpeza. Por quê? Porque ajuda a gente a se organizar. Como a gente está muito confusa, né, então ajuda a gente essa coisa de estar vendo problema em tudo. Quando a gente faz uma faxina, né,
a gente limpa, né? Parece que a gente abre espaço, né? A gente consegue respirar e visualizar melhor. Organização de armário, de gaveta, né? Desapegar de coisas, jogar coisas fora, também parece que a gente está abrindo espaço aí. Também a gente está abrindo internamente, a gente começa a abrir esse espaço para a menstruação chegar, né? Que vai ser um momento de mais recolhimento, né? Então, se vocês puderem fazer isso juntos, né? Fazer uma faxina, pode ter certeza que é aquele momento que ela tá louca da faxina, que ela quer limpar até o lustre, é o momento que ela tá na feiticeira, né? Então, essa coisa fazer faxina juntos, limpeza juntos, organização, desapegar de coisas, aquelas coisas velhas que ela reclama, que ela não quer mais ver. Esse momento é legal e façam isso juntos, então, né? Não fica dando mais motivos para ela reclamar, né? Ajuda, faz junto, você faz uma parte, ela faz outra, vai dar mais, né? Um alívio pra gente aí nesse momento. E dê espaço para ela, ter um tempo só para ela. Que a gente vai começando a caminhar para a menstruação, que é o momento mais de recolhimento, então dê espaço para ela sentir essas frustrações, sentir as coisas que ela queria e que não deram certo, descansar, né? Se organizar, descansar mais, ficar mais tranquila, ficar com mais silêncio, porque isso vai fazer falta, né? Quanto mais a gente consegue se organizar desse modo, né, e ter esse tempo para respirar, mais a gente consegue também organizar os nossos sentimentos e a nossa mente, que estão bem confusos, tá? Uma coisa que também é bem legal, que dá para fazer, que os homens vão amar agora, eu acredito que sim, é o sexo, né? Uma relação sexual consensual, lógico, os dois têm que querer, os dois têm que estar afim, mas é o momento que a gente não tá correndo risco de engravidar, né? Se vocês não estão planejando isso, é um momento que a gente pode fazer o sexo por puro prazer. E também ajuda a gente nós mulheres, a aliviarmos essa tensão, né? Principalmente se for bem legal pra gente, né? Se a gente sentir aí várias sensações. É um momento que as mulheres também podem se sentir mais sensuais, um momento mais selvagem, assim. Então dá pra fazer um sexo mais vigoroso, enfim. Então fica legal, assim, tá? Então se os dois concordarem, é bacana fazer um sexo aí mais tranquilo, né? Porque a fase fértil já vai ter passado, sem tanta preocupação, medo de uma gravidez indesejada, quanto ajuda mesmo fisicamente a liberar essa tensão que a gente tá sentindo tanto, tá bom? E uma coisa que acho que é bacana a gente, dos homens fazerem pra gente, viu, homens? Vocês ficarem de olho se a gente não dá louca e desapega de tudo, por exemplo, nessas organizações que a gente vai fazer de gaveta, de armário, de faxina, se a gente não joga nossas coisas fora, coisas que a gente gosta, coisas que tem valor pra gente, se a gente não queima as coisas, né? A gente tá feiticeira mesmo, a gente tá com vontade de queimar tudo, né? A Miranda Gray, né? Deixa eu mostrar aqui. A Miranda Gray, que escreveu o livro que eu mostrei, mas que essa capa não tá. Essa capa aqui desse outro livro dela, por exemplo, é ela que desenhou. Então ela escreve e desenha, né? Muitos livros. Esse aqui também. Cadê? Tá aqui. Esse Lua Vermelha também. Ela que desenhou. Ela conta nos cursos que o marido dela, na fase feiticeira, já pegou o trabalho da mão dela, que ela tava queimando, que ela ia jogar no fogo. E que eram trabalhos valorosos, né? Mas que ela tava, assim, num momento tal de frustração e de inconformidade, enfim, com alguma coisa, com outra, né? Fica mais exagerado mesmo as coisas pra gente, né? Que ela tava com vontade de queimar tudo e que ele já pegou, assim. Ela, não, você não vai queimar, tá louca? E salvou os trabalhos dela. Depois, né? Depois que ela entendeu o que ela ia fazer. Então fiquem de olho na gente, assim, pra gente de repente não tomar uma atitude muito impulsiva, né? Quem nunca conheceu, já conhecia assim, mulheres mais novas, né? Jovens mulheres, adolescentes, mulheres ali, jovens moças, que todo período pré-menstrual terminava com o namorado, aí depois voltava. Aí todo período pré-menstrual terminava, né? Porque não aguenta, né, esses pensamentos, essas situações
tão confusas dentro de si, tão tensas, e acaba descontando no outro, né? Então, sei lá, se demite, joga coisa fora, sabe, assim. Então fica de olho, assim, mas pra cuidar dela, tá, gente? Não é pra mandar a mulher fazer isso ou fazer aquilo, mas pra ter um cuidado, falar, olha isso na sua próxima fase, na sua fase donzela, você olha isso de novo, vê se é isso mesmo que você quer, né? Conversa com ela com carinho, fala assim, não, eu vou guardar nas minhas coisas, então, então tá, você quer queimar isso daqui? Não, eu vou guardar minhas coisas, aí depois, daqui 2 semanas, você olha de novo se você quer jogar fora mesmo, entendeu? Homens, conversem assim com a gente, eu acho que vai funcionar e a gente agradece demais, né? A gente precisa dessa energia também, né? Por isso que a gente tem homens e mulheres na Terra, né? Porque a gente precisa das duas energias. A gente precisa da energia de vocês e vocês precisam da nossa, né? Ai, gente, eu tô bem cansada porque eu estou nessa fase aqui, na fase anciã, e então eu vou caminhando, tá bom? Pra encerrar, que eu tô bem cansada. Vamos lá, então a fase anciã é a última fase, então, né, que é a fase da menstruação, né, fase anciã ou reflexiva. Então, essa fase a energia está mais baixa e a energia mental, então a energia física e a mental estão mesmo mais baixas. A gente tá mais devagar, a gente tá mais confusa, né, a gente tá mais lerda mesmo, né. E ao contrário do que muita gente pensa, inclusive nós mulheres, nossa, eu vou ficar inútil, né? A gente não tá inútil nessa fase, mas a gente tá precisando descansar mesmo. E não é uma coisa que demora muito, né, gente? Passa muito rápido, na verdade. Não é nem a fase inteira, às vezes é 2, 3 dias do fluxo mais intenso que a gente tá mais lerda, né? Mas depois a gente já vai retornando e é importante para o corpo e para a mente a gente passar por esse momento de limpeza e de tranquilidade, né? De recolhimento. É importante para a gente voltar realmente renovada. Então respeitem essa fase, tá, mulherada? Para gente mostrar para os homens que eles também precisam respeitar. E aí nessa fase, homens, como a gente se demonstra às vezes mais passiva, né? Então a gente tava na outra fase toda, né, louca, falando, impondo as nossas ideias, não sei o que. Nessa fase a gente já tá mais quieta, mais passiva, tá mais desapegada das coisas, não faz tanta questão de uma ou de outra coisa. E também tá mais intuitiva, tá? Geralmente, às vezes tem mulheres que não se sentem assim na menstruação, se sentem do jeito que eu falei que seria feiticeira, geralmente. Mas é porque não tá rolando aí, tá, gente? Um acolhimento das energias da anciã. Não tá conseguindo acolher essas energias mais passivas, mais quietas, né? Mais quietas, calmas. Então, precisa começar a acolher isso e entender que tá tudo bem, que você não vai ser passada para trás, que você não vai ser deixada de lado, que a sociedade precisa entender que a gente precisa desse momento, tá? Perder esse medo de desapegar. É uma fase de desapego. Então, perder esse medo de desapegar mesmo, né? E aí tem muitas coisas legais que dá pra gente fazer junto com os homens, né? Nessa fase. Então, homens, a gente pode tirar uma soneca juntos, né? A gente vai precisar, às vezes, dormir mais, ir pra cama mais cedo também, né? Então, se vocês quiserem descansar com a gente, assistir uma série leve, né? Assim, tranquila, juntos, né? No sofá, fazer um chazinho pra gente, fazer uma massagem pra gente, demonstrar o carinho, né? Desse jeito, pra gente tem muito valor. Tá? A gente se sente muito respeitada e acolhida com algo que está acontecendo que a gente não tem como evitar, né? A não ser que a gente tome remédio, mas aí a gente, né, volta lá pro início que eu falei que a gente está evitando, né? Uma coisa que é natural, tá? Então a gente se sente bem validada desse modo. Se vocês quiserem fazer uma meditação, um yoga, assim, juntos, começa com aquela tai chi, mas assim, aquelas posturas bem tranquilas, que não exigem força, legal. E também dar espaço para ela e dar
tempo para ela fazer o que ela, né, ter um tempo para ela fazer o que ela quiser, ela dizer o que ela quer fazer, que ela não quer fazer nada, por exemplo, né? Então, dar esse tempo é importante, tá? Ok, então, e como um todo, tá? A gente tem que ver, né, homens, para vocês sempre experimentarem a comunicação, né? Como eu disse no início, vocês vão se comunicar diferente, falar diferente, né, com a gente. Então, experimenta, se comunica de um jeito. Ela entendeu, rolou, então sempre que ela estiver nessa fase eu vou me comunicar desse jeito. Não rolou, então desse jeito nessa fase não vai dar, vai ter que ser de outro jeito ou em outra fase. Perceber como que ela tá falando com você, onde que tá o foco dela, que coisas que ela tá animada para fazer, o que ela tá com entusiasmo de fazer. Lembra dessas coisas que eu falei antes? Onde que tá o foco? O que ela tá animada? O que você fala assim, vamos fazer uma atividade física? Vamos sair ao ar livre? Vamos fazer uma meditação? O que ela te responde com entusiasmo? Aí você vai até conseguir identificar onde ela está, qual fase que ela está. Tem jeitos da mulher comunicar também, isso eu falo para as mulheres, tá, gente? Homens, mas elas podem resgatar aqui nos meus conteúdos. Mas assim, pede para ela se comunicar também, para ela te contar em qual fase que ela tá, né? Por isso que é importante o autoconhecimento dela, né, mulheres? Mas ela pode, de repente, montar o altar, e aí você vai ver num pedaço do altar onde ela coloca uma pedrinha de tal cor, sempre que ela tá em tal fase, ou de tal cor ela tá em tal fase. Ela pode ter uma mandala lunar e deixar à vista para você, ou ela pode ter... vocês podem compartilhar o mesmo app, né, para marcar o ciclo menstrual, e aí você consegue ver em qual fase que ela tá do ciclo menstrual, tá? São coisas que dá para fazer, né? Pode ter um lugar na casa, né? Isso a Miranda Gray, por exemplo, ensina no livro, para fazer inclusive com crianças. Então tem um lugar da casa que eu coloco lá uma corujinha toda vez que eu tô na minha fase menstrual. Aí toda vez que eu tô na minha fase donzela, eu vou lá e coloco uma bonequinha. Toda vez que eu tô, né, tem uma estante, tem um cantinho, tem minha mesinha de cabeceira que eu sempre coloco. Minha mesa de trabalho, eu vou trocando, né, os objetos ou uma pedrinha. Então eu coloco uma pedrinha azul, eu coloco uma pedrinha rosa. Então façam esses códigos, né, entre vocês, se facilitar, tá? Mas não façam piadas com o ciclo menstrual, tá bom? Não façam isso, né? Gente, e é isso, eu estou bem cansada, eu estou no meu período anciã, mas eu queria fazer essa live mesmo assim, porque eu tô devendo ela faz tempo, tá bom? Meu caderno feminista. Mandem perguntas, dúvidas, o que vocês não entenderam, o que vocês querem de outros temas ou querem aprofundar, que eu vou ter todo o prazer de explicar. Tentei fazer, geralmente me comunico com mulheres, né? Várias vezes aqui eu virei, né, a fala, porque é o costume mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? E se não foi boa a comunicação, vocês me relatem e falem então o que vocês precisam saber, que coloquem nos comentários, que eu vou ter todo o prazer de fazer uma comunicação mais efetiva para vocês, tá bom? Então, até mais, um abraço, tchau!